conceituar Sim. conceituando, então, um pouco, a definição ela é muito óbvia, né? O que é o refluxo? O refluxo, então, a gente, no normal, eu tenho toda essa estrutura, todo este arcabouço muscular, né, no ureter, e ele gera um mecanismo valvular que impede o refluxo da urina da bexiga para o ureter. A urina, ela tem que ter um fluxo unidirecional do rim em direção à bexiga. E todo esse complexo uretero-trigonal é o responsável por manter a integridade e impedir que aconteça esse refluxo de urina. O refluxo de urina ele tem duas implicações, basicamente. Ele pode transmitir uma pressão para o trato urinário superior e ele gera um mecanismo de estase. Opa, toda vez que a bexiga ela contrai para a micção, ela esvazia por completo. No paciente que tem refluxo, parte dessa urina é eliminada pela uretra, mas parte dessa urina volta para o ureter. Então isso gera um mecanismo de estase. E como vocês sabem, que eu friso muito essa tecla, que os dois principais fatores de risco para infecção urinária é estase e pressão. E o refluxo pode gerar esses dois mecanismos de pressão, esses dois mecanismos que geram infecção urinária, tanto a estase quanto uma pressão aumentada. Quando eu estou diante de um refluxo, a primeira informação que eu tenho que ter é se esse refluxo ele é primário ou ele é secundário. Ele é primário se dá simplesmente por um defeito nesse mecanismo valvular, desse complexo uretero-trigonal. Um defeito ou simplesmente, gravem essa frase, uma imaturidade de todo esse complexo muscular que eu tenho no ureter, que ainda não se desenvolveu adequadamente e permite o refluxo. Então, é um defeito primário deste complexo. O refluxo secundário é secundário a uma doença que secundariamente causou um refluxo. Uma válvula de uretra, por exemplo. Uma válvula de uretra gera, além de uma pressão alta intravesical por causa de uma obstrução, além disso, ela gera toda uma alteração da arquitetura da bexiga. Ela pode, secundariamente, causar um refluxo. Uma bexiga neurogênica, seja na criança, seja no adulto, a pressão elevada intravesical, né? Quando a gente entra numa bexiga neurogênica, no cistoscopia, vocês veem a bexiga toda trabeculada, uma bexiga doente, literalmente. E, além da pressão elevada que essa bexiga apresenta, ela também causa uma alteração da arquitetura de todo esse complexo. Vamos sair um pouco da criança, o adulto, uma estenose de uretra, uma hiperplasia prostática descompensada, uma cistite actínica. Então, vários fatores podem secundariamente causar o refluxo. Então, esse conceito ele é muito importante. Definir se o refluxo ele é primário, só pela imaturidade ou não desenvolvimento adequado desses mecanismos que eu vou explicar agora, ou ela é secundária a alguma doença. Porque se ela é primária, eu tenho uma conduta. Agora, se ela é secundária, o tratamento desse refluxo é, primeiro, tratar a causa que está secundariamente levando ao refluxo. Vamos perder um pouquinho mais de tempo agora nos mecanismos anti-refluxo que nós vamos entender. Eu tenho basicamente dois mecanismos, um mecanismo passivo e um mecanismo ativo. O mecanismo passivo se dá principalmente pelo trajeto intramural do ureter. O ureter, a gente sabe que ele tem que ter um trajeto dentro da parede da bexiga aproximadamente 5 vezes o tamanho do diâmetro da sua luz. Uma relação de pelo menos 5:1. Isso é um dado importante quando a gente vai fazer um reimplante do ureter, que a gente tem que tentar respeitar esse tamanho, esse comprimento de pelo menos 5 vezes o diâmetro da luz ureteral. Isso faz com que passivamente, à medida que a bexiga vá enchendo, o ureter ele é
coaptado pela própria pressão da urina sobre a parede. Só que o ureter, então, ele tem que estar implantado, né, sobre uma parede muscular mais robusta. A parede posterior da bexiga, ela tem que ser mais robusta, porque se ela não tiver uma musculatura desenvolvida, à medida que a bexiga vai crescendo, não tem um anteparo posterior para permitir a coaptação passiva desse ureter. É igual quando você vai fazer uma massagem cardíaca no paciente, se você tiver com uma superfície não rígida, uma superfície mole por baixo, parte da sua pressão, compressão, perde a sua força. Então, a bexiga, de uma forma em geral, ela tem a sua parede posterior mais desenvolvida, mais espessa, e isso, então, permite que esse mecanismo de refluxo passivo, que é simplesmente a coaptação, aconteça. E para que ele aconteça, eu preciso ter um trajeto intramural adequado desse ureter. Certo? Esse é o mecanismo passivo. Agora, o mecanismo ativo se dá por causa dessa musculatura do ureter. Notem que a musculatura do ureter de um lado, ela tem continuidade com a musculatura do ureter do outro. Quando o ureter ele está chegando, a sua camada longitudinal externa, ela se fixa às fibras do detrusor. E a sua camada circular interna, ela vai a longitudinal externa, ela se fixa no detrusor, ela se entrelaça no detrusor e ainda ainda tem continuidade com o outro lado, formando o trígono, trígono vesical profundo, que é esse daqui. E a circular interna, ela também tem continuidade com o do ureter do outro lado e forma o trígono vesical superficial. Esse entrelaçamento dessas fibras, essa continuidade das fibras é uma coisa de extrema importância que faz com que o ureter, então ele saiba quando o detrusor está relaxado, que é a fase na qual o ureter tem que mandar o seu peristaltismo para encher a bexiga, esvaziar o ureter, e ele reconhece na hora que a bexiga está em contração e, devido a esse entrelaçamento das fibras musculares, na hora que a bexiga está em contração, o ureter também contrai. Isso é muito visível durante a cistoscopia. Olhem que durante a cistoscopia, na hora que você vê um ejaculado da urina pelo ureter, como ocorre a lateralização do ureter. Essa lateralização e a abertura do meato na hora do ejaculado, isso faz com que abra o meato ureteral e, ao lateralizar, eu encurto o trajeto intramural desse ureter e permito a saída da urina. Se você, diante de uma imagem de cistoscopia, pedir ao paciente, se ele estiver acordado, para ele fazer uma força de micção, vocês vão ver que ativamente o meato ureteral ele se oclui mais e ele também se medializa. Ele vai se medializar justamente para garantir uma coaptação maior durante a fase miccional. Então, eu tenho tanto o mecanismo passivo, que é só a compressão passiva pelo enchimento da bexiga, mas eu tenho um efeito muscular. Eu tenho um efeito muscular fazendo uma coaptação ativa do ureter durante a micção e até uma tração, uma lateralização do ureter durante a ejaculação da urina. E essa imagem aqui ela é de extrema importância, que mostra que realmente existe um entrelaçamento, que esse mecanismo de esvaziar a bexiga e, nesse momento, fechar o ureter, ou o contrário, na hora que a bexiga está relaxada, o ureter está mais permissivo ao seu esvaziamento, esse sinergismo entre detrusor e musculatura da porção distal do ureter, ele tem que acontecer. Isso é um motivo pela qual, quando a gente faz um reimplante do ureter de um lado, eu tenho que desconectar esse ureter, eu corro o risco de causar um refluxo contralateral.
por causa da ruptura de todo esse complexo uretero-trigonal. Em geral, esse refluxo contralateral ele é transitório. Depois, o organismo cria uma nova homeostase, uma nova arquitetura é desenvolvida, então a gente volta à normalidade. Então, passando a incidência, agora voltando para a pediatria, né, meio a 1,8% em assintomáticos. Agora, crianças que chegam no consultório, nos prontos atendimentos com infecção urinária, chega a ser de 30% a 50% dos casos de ITU a presença de refluxo vesicolateral. E lembra que o mecanismo principal que leva à infecção urinária é esse balançar da urina de baixo para cima, de cima para baixo, que é um mecanismo de estase urinária. Tem um componente de hereditariedade, né? Hoje em dia não existe mais, igual no passado, a necessidade de fazer rastreamento em irmãos com refluxo, mas no passado já teve, por causa dessa dada incidência, né? É claro que se um irmão tem refluxo e o outro irmão começa a ter infecção urinária, você vai ser um pouco mais permissivo a fazer um diagnóstico de refluxo para ele. Agora, gêmeos idênticos, em geral, pelo menos um ultrassom você tem que fazer para saber se essa criança tem refluxo ou não. Mais comum nas meninas, uma relação de 4:1. A diferenciação entre primário, né, ou seja, um defeito primário ou uma imaturidade primária. Eu teclo muito nessa palavra imaturidade, não defeito. Na hora do tratamento, vocês vão saber por quê. Então, um defeito primário no complexo uretero-trigonal e secundário, uma doença que secundariamente leva ao refluxo. Pesquisar anomalias associadas, principalmente para afastar os refluxos secundários. Né? E qual que são as principais complicações do refluxo? As principais complicações do refluxo são, primeiro, infecção urinária. E como essa criança ela tem um risco maior de infecção urinária, imagina levar uma urina infectada para o trato urinário superior, transmitir pressão. Então, uma urina infectada sob pressão para o trato urinário superior. Isso gera o risco de hidronefrose, perda de função renal, cicatrizes renais, com todas as suas consequências. E lembrar, gente, que a cicatriz renal, na infância, ela tem um valor muito importante. Por quê? Porque a cicatriz renal é uma área de fibrose dentro do parênquima renal. É uma área que sofreu uma pielonefrite focal, houve lesão e evoluiu para fibrose. E fibrose é um tecido isquêmico. Um tecido isquêmico dentro do rim, que é o principal controlador do sistema renina-angiotensina, ativa. Então, uma isquemia dentro do rim ativa o sistema renina-angiotensina. Então, a cicatriz renal, além de representar uma área de perda de função renal, e gradativamente essa criança vai tendo cada vez mais perdas de áreas de rim, consequentemente ela pode evoluir com a perda de função renal, e a cicatriz renal representa também para essa criança um maior risco de hipertensão arterial. Então, essas são as complicações. Bom, quanto aos graus de refluxo, deixa eu tirar a fotinho do povo daqui, que está em cima do meu quadro. Quanto aos graus de refluxo, no ambulatório ou nas cirurgias que forem tendo, eu sempre vou mostrando para vocês. O grau 1 é o refluxo sem hidronefrose nem nada, é um refluxo que se estende a, no máximo, o ureter, não atinge o sistema coletor superior. O grau 2 é que atinge pelve e cálices sem haver dilatação da pelve, do cálice nem do ureter. O grau 3 também atinge todo o ureter, pelve e cálices, e já acontece uma leve dilatação do ureter e uma leve dilatação de pelve e cálice. O grau 4, eu já tenho uma dilatação mais significativa, iniciando até uma tortuosidade desse ureter. Eu já tenho uma dilatação mais significativa de pelve e cálice. Inclusive, as papilas começam a se retificar. As papilas que originalmente são côncavas,
elas adotam um aspecto mais retificado por causa desse grau de dilatação. E o grau 5 eu já tenho dólico, né, que é o ureter bem dilatado, tortuoso, redundante, dobrando sobre si. Eu já tenho uma dilatação bem significativa, já com comprometimento de parênquima. Eu já tenho uma completa eversão das papilas renais e pode ser um outro dado, isso até em prova, costuma cair, se houver o refluxo intrarrenal, você vê realmente o parênquima sendo contrastado. Opa, como é que o parênquima está sendo contrastado se eu injetei o contraste na bexiga? É porque ele subiu, atingiu e entrou para dentro do parênquima. Então, tem um refluxo intraparenquimatoso. Então, se o parênquima se contrastar em parte ou em totalidade, deixa eu desligar aqui. Se ele contrastar em parte ou na sua totalidade, eu já falo então de refluxo grau 5. E a graduação ela é de extrema importância, porque ela daí vem prognóstico, situação desse ureter, daí vem a estratégia de tratamento. Bom, e agora o diagnóstico? Qual é o padrão ouro para diagnóstico do refluxo? Geralmente, o refluxo chega para a gente como uma criança com infecção urinária. Geralmente, criança com infecção urinária, principalmente infecção urinária de repetição, ela chega primeiro com o primeiro exame, um ultrassom. O ultrassom normal não exclui refluxo, porque eu posso ter refluxo de baixo grau. Grau 1 e grau 2 eu não tenho nenhum grau de dilatação. Então, o ultrassom ele não me daria esse diagnóstico. É claro que não é o objetivo dessa aula tratar os protocolos de avaliação da criança com infecção urinária de repetição, mas vamos nos ater então ao diagnóstico do refluxo, que nós vamos ficar aqui umas 3 horas e 6h30 os residentes da HC têm que ir para a aula do clube de revista deles. Então, o padrão ouro é a uretrocistografia miccional. Por quê? Eu tenho até a radioisotópica com todos os seus benefícios, com mínima radiação e tudo mais. Só que, compare as duas imagens. Essa é a miccional, a feita por raio-x. Ela me dá um detalhamento anatômico muito maior. Ela me dá detalhamento de bexiga, de uretra. Com ela, eu consigo classificar em grau 1, grau 2, grau 3, grau 4 e grau 5, né? O que na radioisotópica eu só consigo graduar em baixo, ausência, baixo grau ou alto grau. O que eu chamo de baixo grau é 1 até 3 e alto grau é 4 e 5. Então, ela só consegue me dar esse detalhamento. Então, para diagnóstico padrão ouro é a uretrocistografia miccional, né, pelo detalhamento anatômico, permite ver se tem doenças que secundariamente estão causando esse refluxo, se esse refluxo ele é primário, secundário, é um bom dado pela uretrocisto. A cistografia radioisotópica hoje ela é mais usada para acompanhamento. Aquela criança que você colocou em tratamento conservador e você, depois de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, você vai fazendo exames para ver se ela realmente melhora o quadro. Aí você pode usar a mão desse exame, né, que é a radioisotópica, feito por cintilografia, que a incidência de radiação é muito menor. O ultrassom no diagnóstico ele não serve para o diagnóstico, embora tem vários estudos usando contrastes ultrassônicos, né, por bolhas, que aí me daria um diagnóstico via ultrassom, mas o ultrassom é mais para me dar mais detalhamento anatômico desse trato urinário. Espessura de bexiga, resíduo pós-miccional, situação dos rins, afinamento de parênquima, grau de dilatação, uma série de dados que para acompanhar e ou tratar o refluxo eles são importantes. O DMSA como vocês sabem, né, ele tem uma função principalmente de avaliação da função tubular do rim e grosseiramente para nós urologistas ele me dá um dado de como está a função desse rim. Se é um rim excluso, se o rim tá bom, se o rim está comprometido, se ele tem cicatriz renal ou não. Então, essa cintilografia renal estática por DMSA
ela é importante principalmente para o refluxo de alto grau, porque depois, daqui a pouco, nós vamos ver entre ter uma conduta conservadora ou ter uma conduta intervencionista, o estado funcional desse rim é um pilar importante para eu definir entre uma ou outra conduta. A cistoscopia ela não é usada de rotina, mas toda vez que você houver uma suspeita de algo que está causando secundariamente, ela é importante para avaliar um divertículo, para avaliar uma bexiga de esforço. Então, às vezes, se algum dado anatômico da bexiga não deu certo, você não conseguiu detalhar com a uretocistografia miccional, a cistoscopia é um bom aliado. E a urodinâmica? A urodinâmica, ela, no nosso meio aqui em Belo Horizonte, a gente não tem fácil acesso à urodinâmica pediátrica, é muito difícil. Só que vocês vão ver daqui a pouco no tratamento que para eu afastar causas secundárias, principalmente a famosa BBD, Bowel Bladder Dysfunction, né, que são disfunções primárias da função vesical, a urodinâmica ela seria indispensável para eu saber se essa criança, associadamente a um refluxo, ela tem uma disfunção miccional grave, entendeu? Porque se eu tenho uma disfunção miccional grave nessa criança, por mais que eu não tenha nenhuma doença anatômica, eu não tenho uma válvula, eu não tenho uma bexiga neurogênica, eu não tenho um divertículo, eu não tenho uma ureterocele, eu não tenho uma duplicação pielureteral, eu não tenho uma doença anatômica, mas se essa criança tiver uma disfunção miccional, coisa que não é raro no público pediátrico, eu tenho que tratar primeiro a disfunção miccional, eu tenho que considerar esse refluxo como secundário. Aqui em Belo Horizonte, o que a gente tem de opções, né, tem alguns lugares até que fazem urodinâmica, mas é difícil. A gente tem ultrassom dinâmico, que não substitui uma urodinâmica, mas ele tem dados indiretos que me ajudam a diagnosticar se essa criança associadamente tem uma disfunção miccional. Então fica aí a importância dessa urodinâmica. Só um minutinho, gente. Acender a luz, que a luz solar está acabando aqui. Então, trazendo alguns exames para vocês verem, né, que um refluxo grau 3 à esquerda de uma criança, olha a importância para a gente, na hora que a gente estiver avaliando a uretocistografia miccional, é de extrema importância saber se esse refluxo é ativo ou passivo. Isso não tem nada a ver com o mecanismo ativo ou passivo de refluxo. Isso é uma classificação. O refluxo passivo, olha só, aqui eu tenho uma sonda dentro da uretra. Então, eu concluo que nessa fase aqui, o radiologista está enchendo a bexiga. Então, mesmo ao encher a bexiga, que é um momento de baixa pressão, o rim esquerdo está refluindo, num refluxo grau 3. O direito não refluiu nada. Essa mesma criança agora, olha que na uretra dela não tem mais sonda, eu estou vendo a uretra contrastada. Ou seja, neste momento, o radiologista está fotografando uma fase miccional, que é uma fase de maior pressão. O refluxo à esquerda se manteve em grau 3, mas olha só, desenvolveu um refluxo grau 1 à direita. Então, quando eu pego essa imagem, eu vou classificar essa criança como um refluxo grau 3 à esquerda, passivo e ativo, e um grau 1 à direita, apenas ativo. Isso significa que um refluxo que só acontece na fase ativa é um refluxo de menor gravidade, é um refluxo, ou seja, eu entendo que o complexo uretero-trigonal daquele lado ele está menos comprometido. Mesma coisa eu raciocino. Se é um refluxo de menor grau, eu entendo que o complexo uretero-trigonal, que aquela junção, ela está menos hipodesenvolvida, menos comprometida. Eu tenho mais chance
daquele lado resolver o refluxo espontaneamente, sem precisar de uma intervenção. E mesma coisa, quando um refluxo ele é apenas ativo, ou seja, na hora que eu estou enchendo sob baixa pressão, não aconteceu o refluxo. Gente, só um minutinho, eu vou ter que atender esse aqui. É um segundo. Isso volto a explicar para gente, desculpa aí, porque é da oficina que meu carro, do carro que vai consertar. Eu tava precisando falar com ele. Desculpa aí. Então, só voltando, então, igual eu falei para vocês, da mesma forma que eu ter um refluxo de baixo grau denota que esse lado tem uma condição maior de se resolver espontaneamente, ter um refluxo que só acontece quando a bexiga está com uma pressão maior, ou seja, só na fase ativa, também é um sinal que aquele lado tem um comprometimento menor. E esse lado aqui é um grau 1 só na fase ativa. É um refluxo que tem muito mais chance de se resolver espontaneamente do que o do lado esquerdo, que é um grau maior, grau 3, que aconteceu desde a fase passiva, ele já está acontecendo. Isso, gente, porque não existe, quando a gente pega uma criança, um paciente com refluxo, um normograma, um, uma calculadora, né? Hoje o pessoal da oncologia adora calculadora, que defina qual que é a chance de resolução espontânea de um refluxo. Então, são dados indiretos, idade que a criança apresentou e quanto tempo de crescimento essa criança ainda tem, qual que é o grau do refluxo. Esse refluxo é só ativo ou ele é ativo e passivo também? Entendeu? Qual é o comprometimento que esse refluxo está trazendo para essa criança nesse momento? Então, são vários dados que a gente usa para definir nossa conduta. E são dados, acaba que vai na subjetividade. A gente tem guidelines que nos orientam, mas eu não, para refluxo, por ser um dado multifatorial, né, a gente não tem um guideline que nos normatize, opa, essa criança aqui agora eu vou tratar conservadoramente, essa outra aqui eu vou tratar vou ser intervencionista nele. Olha já esse caso aqui, olha, nessa fase aqui eu estou com a sonda dentro da uretra, é um refluxo grau 4, já tem uma dilatação mais significativa, e um grau 5 à esquerda. E agora, um dado importantíssimo, agora que eu lembrei porque que eu botei essa figura aqui. Gente, a uretrocistografia miccional, ela tem que ser analisada, com certeza, na sua fase pós-miccional também. Olha que dado de extrema importância nessa criança. Quando eu tenho um mega ureter, como eu tenho aqui dos dois lados, eu tenho quatro classificações. O mega ureter obstrutivo, um mega ureter refluxivo, um mega ureter refluxivo e obstrutivo, e um mega ureter não obstrutivo, não refluxivo. O obstrutivo é o mega ureter obstrutivo primário, estenose de Juve, junção ureterovesical, ou por ureterocele, né, onde eu tenho uma obstrução anatômico-funcional na junção ureterovesical e não drena. O refluxivo, opa, vocês estão vendo, um refluxo vesicolateral de alto grau dilatando o ureter. Agora, olha esse caso dessa criança, esse paciente é verídico, isso não é de livro não, isso é meu. Uma criança que
dilata o ureter na fase de enchimento, mas no pós-miccional, o ureter não se esvazia. Então, sempre na uretrocistografia miccional, a gente tem que avaliar também a fase pós-miccional. Então, este é um clássico megureter refluxivo, mas também obstrutivo. É um dado de um quadro onde não cabe tratamento conservador. Não cabe tratamento endoscópico. A única opção para essa criança é realmente o reimplante cirúrgico, porque ela tem um refluxo e ela coexiste uma estenose de Juve funcional também. Bom, aqui então agora só mostrando para você, comparando, né, a cistografia, coisa que pode ser questão de prova. O padrão ouro para diagnóstico do refluxo vesicolateral é a uretrocistografia miccional. Porém, o exame com maior sensibilidade de detecção de refluxo é a cistografia radioisotópica, ela tem mais sensibilidade. A imagem é meio borrada, mas acaba que no computador lá do médico nuclear, ele consegue detectar com maior precisão os mesmos refluxos de baixo grau, entendeu? Então, que às vezes com o raio-x, por interposição de alça, tudo mais, a gente passa batido algum refluxo de baixo grau, na rádio isotópica não passa batido nenhum. Então, ele tem melhor sensibilidade, mas por não dar detalhamento anatômico, não permitir a avaliação de doenças secundárias, não permitir também a classificação do refluxo, ela não é utilizada como padrão ouro para diagnóstico, certo? Do lado aqui é a imagem de uma cintilografia mostrando uma área de negativação do parênquima. Isso aqui é a clássica cicatriz renal. Gente, então, diante de todo esse diagnóstico, de tudo isso que a gente tem, qual conduta adotar para o paciente? Opa, tratamento conservador. No que se baseia o tratamento conservador? Ou vou para o tratamento endoscópico, ou eu vou para o tratamento cirúrgico. Quando eu falo aqui em tratamento endoscópico cirúrgico, eu já chamo ele de intervencionista. Nada me impede, de uma vez, estar indo para o tratamento conservador, que eu migre para o tratamento cirúrgico ou endoscópico, né, ou vice-versa. Bom, tratamento conservador. Gente, então, como eu falei para vocês o tempo todo, eu estou diante de uma imaturidade desse complexo uretero-trigonal. E com essa imaturidade, eu tenho uma certa esperança de que esse complexo uretero-trigonal se desenvolva, que essa musculatura que hoje está hipodesenvolvida tenha um desenvolvimento adequado. Ou seja, o refluxo vesicoureteral pode se resolver espontaneamente, mesmo refluxos de alto grau. A remodelação, o crescimento, principalmente os momentos de estirão da criança, que se dão na primeira e na terceira infância, os principais estirões da criança, né? Que é de 1 para 2 anos, e depois na pré-puberdade, são os principais estirões que a criança tem, são momentos onde ela tem maior chance de resolver espontaneamente um refluxo vesicoureteral. Só que quando eu tenho, diante dessa proposta de tratar conservadoramente, eu tenho que monitorizar essa criança de perto. Por que eu tenho que monitorizar? Eu tenho que, para definir se eu vou manter um tratamento conservador, eu preciso saber: esse refluxo está trazendo algum prejuízo para essa criança? É o que vocês fazem no Watchful Waiting, no Active, né, na vigilância ativa para o câncer de próstata. Opa, eu tenho uma doença, eu não preciso tratar ela no momento. Mas essa doença está em progressão, ela está trazendo algum prejuízo para esse paciente? E é basicamente isso que a gente faz. Então, a proposta está definida basicamente: eu tenho que avaliar a disfunção miccional nessa criança, lembrar que é em torno de 2 anos, que é o momento de desfraude da criança, ela desenvolve uma série de disfunções miccionais. Avaliar o intestino, a gente sabe que alterações intestinais estão diretamente ligadas
com a função vesical também, né? Embriologicamente, eu ainda não dei aula de embriologia, mas muitos aí já tiveram uma ou até duas vezes aula de embriologia, sabem que a bexiga e o reto eles têm a mesma origem embriológica. Então, uma disfunção evacuatória, ela pode estar diretamente ligada a uma disfunção miccional e vice-versa. Então, como que está o intestino? Não está legal? Então, vamos regularizar, vamos chamar um gastropediatra para tratar essa criança, né? Tem SOIL, encoprese, constipação, né? Tem alguma coisa, né? E como é que ela já é desfraldada? Opa, desfraldada. Como é que foi o desfraude? Você conseguiu tirar a fralda fácil? E depois de tirar da fralda diurna, essa criança tem escapes diurnos? E à noite? Como é que foi o desfraude noturno se ela já é maior de 3 anos de idade? Né? Foi bem sucedido? Então, são dados que indiretamente a gente leva para diagnosticar uma disfunção miccional na criança, né? Sem precisar fazer em todas as crianças um estudo urodinâmico. A antibiótico profilaxia, ela é uma coisa muito usada por nós, porque a gente sabe que o refluxo, ele carreia, né, ele aumenta o risco de infecções e ele carreia urina infectada para o trato urinário superior e os seus riscos, então, de pielonefrite, logo cicatrizes renais. Então, o conceito de antibiótico profilaxia é reduzir a incidência e a gravidade dessas infecções. O que os trabalhos todos mostraram, principalmente 2 ensaios que mudaram um pouco a rotina, porque antigamente usava antibiótico profilaxia até definir ou sucesso do tratamento conservador ou sucesso do tratamento intervencionista, usava antibiótico profilaxia até essa criança ter resolução completa do refluxo. Né? Sempre baseou em usar 1/4 a meia dose, metade da dose terapêutica, uma vez ao dia, continuamente. Né? Em menor de 2 meses, amoxicilina, ampicilina é uma boa opção. Maior que 2 meses, o Bactrim, nitrofurantoína, cefalexina, cefadroxila são opções mais válidas, né? Porque já tem a maturidade hepática maior para os maiores de 2 meses. E o que esses trabalhos todos mostraram, principalmente o Review e Prevent Trial, é que a antibiótico profilaxia ela foi criada para prevenção das doenças terminais, né? A cicatriz renal e a doença renal terminal. E eles viram que, na verdade, a antibiótico profilaxia não mudava o curso natural da doença, não mudava o desfecho final para uma doença renal terminal, por exemplo. Usar ou não usar. Mas a antibiótico profilaxia reduziu internações hospitalares, diminuiu a morbidade. Então, hoje em dia, a gente usa principalmente para as crianças pequenas, né, de rotina, até 1, 2 anos, que é uma idade ainda que eles têm uma imaturidade do sistema imunológico, né, um momento de maior nefrogênese, né, um momento onde o rim ainda está em formação, a gente usa de rotina. Para maiores de 2 anos, a gente só tem usado se ao retirar, a criança volta a ter infecções e com severidade, comorbidade aumentada. Então, a antibiótico profilaxia ela não tem um conceito hoje de utilização. A única coisa que se tem de conceito bem esclarecido é que ela não diminui a incidência nem de cicatriz renal, nem a incidência nem a incidência de cicatriz renal, nem a incidência de doença renal terminal. Teve um ano aí onde na comissão de seleção de títulos eles queriam fazer uma questão de antibiótico profilaxia na infância. Falaram, opa, isso é uma questão que não pode cair, porque ninguém tem consenso. O único consenso que se tem, que se for cair numa prova de título, é que ela não reduz o índice de cicatriz, nem reduz o índice de doença renal terminal. Entendeu? O protocolo da equipe de uronefrologia pediátrica do Hospital das Clínicas é manter pelo menos até os 2 anos de idade. Né? A gente estende um pouco mais se essa criança tiver disfunções miccionais ainda não resolvidas, porque criança com disfunção miccional associada ao refluxo tem um fator ainda maior de infecções de maior severidade. E diante de uma criança com refluxo, quais fatores vão influenciar a resolução? Lateralidade. Se for unilateral,
tem uma chance maior de resolução espontânea do que um refluxo bilateral. Grau, eu já falei, quanto maior o grau, menor a chance de resolução espontânea. Se você pega uma criança com refluxo grau 3, com 5 anos de idade, e uma outra criança com refluxo grau 3, com 9 anos de idade, claro que essa de 5 anos tem uma chance maior de se resolver do que a criança de 9, que a de 9 já passou por maior período de crescimento e nada melhorou. Tempo de observação. Isso aí é a cinética. Você chega para mim, duas crianças de 5 anos, ambas com refluxo grau 3. A primeira criança, o refluxo foi diagnosticado com 6 meses de idade, era grau 3. Com 2 anos de idade, fez uma nova uretrocisto, grau 3. Com 5 anos de idade, outro uretrocisto, grau 3. Agora, diferente de uma outra criança que também tem 5 anos, com 1 ano de idade, o refluxo dela era grau 5. Depois, com 3 anos de idade, fizeram uma outra uretrocisto, o refluxo dela era grau 4. Agora, com 5 anos, grau 3. Opa, essa criança, ela está havendo uma melhora progressiva. Então, essa é a cinética da observação. Anomalias associadas. É claro que se eu tiver uma anomalia associada, uma disfunção miccional, uma bexiga neurogênica, uma bexiga de válvula, eu tenho que tratar primeiro essa anomalia. Uma anomalia muito comum, às vezes, associada a refluxo de vertículo de Hutcher, de vertículo para-ureteral. Ele diminui a chance de resolução espontânea. Em geral, refluxo associado a divertículo de Hutch, principalmente se a divertículo de Hutch tiver algum componente obstrutivo, essa criança não é elegível ao tratamento, de observação. Ela geralmente já é encaminhada para um tratamento intervencionista. Bom, quanto à duração do antibiótico profilaxia, eu já falei, a indicação para suspender antibiótico profilaxia também já falei, geralmente suspende com 2 anos, né? É um pouco maior, ou enquanto a criança tiver disfunção miccional, enquanto não se resolver essa disfunção miccional, eu tenho que manter antibiótico profilaxia. E eu estou acompanhando uma criança. A partir do momento que eu vou indicar, opa, essa criança não é elegível ao tratamento intervencionista. Infecções de repetição, principalmente infecções com morbidade maior, sem melhora com antibiótico profilaxia. Refluxo de alto grau em crianças maiores. Esquece-se 4 anos. Não existe hoje o conceito mais de idade. Né? Esses slides eles já têm uns 2 anos, uns 3 anos essa aula. Então, é um refluxo de alto grau em crianças maiores. Refluxo em crianças que já atingiram a pré-puberdade, ou se esse refluxo estiver trazendo danos renais, cicatrizes, afilamento de parênquima. A duplicidade associada era uma indicação irrelativa. Hoje, eu até mantive isso no slide, porque hoje em dia a gente não está usando muito mais a duplicidade como indicação para tratamento intervencionista. A duplicidade hoje tem sido cada vez mais comprovada que ela não dificulta a resolução do refluxo. Duplicidade, para quem não sabe aí, gente, é porque os sistemas duplicados, né, a duplicação pielo-ureteral completa, o ureter do polo inferior, ele tem uma tendência maior a ser refluxivo, entendeu? Então, esse é o motivo pela qual esse ureter ele não tem uma chance menor de resolver espontaneamente. Um divertículo associado, sim, a grande maioria deles não são elegíveis ao tratamento conservador, crescimento renal inadequado, cicatrizes renais ou não adesão ao tratamento, né? O tratamento conservador inclui uma adequada higiene, um toalete adequado, medidas de micção adequada, micção de horário, às vezes micção de 2 tempos, postura adequada para urinar, controle dos hábitos intestinais, às vezes utilização do antibiótico profilaxia, tudo isso são fatores, são medidas que a gente usa nesse tratamento conservador. E não raramente a gente vê famílias que não aderem a esse tratamento.
Passei então para o tratamento conservador para o tratamento endoscópico. Hoje em dia a gente já tem duas soluções aprovadas aqui no Brasil. Até alguns anos a gente só tinha o Vantris, que é o poliacrilato poliálcool, e agora voltou, depois de 10 anos fora do mercado, o Deflux. Basicamente, é por tratamento endoscópico, você faz uma injeção na posição de 6 horas subureteral de uma substância que vai exercer um efeito de massa. Esse efeito de massa forma, então, essa estrutura aqui que vocês estão vendo e permite uma coaptação melhor desse ureter. O objetivo básico dele não é só criar um mecanismo valvular, mas também dar uma fixada maior deste ureter, entendeu? Ele fixa melhor o ureter. Opa, mudei aqui. Ele dá uma fixada melhor, então permite com que o túnel submucoso desse ureter fique mais firme sobre o local. Então, basicamente, tanto o efeito de massa quanto a fixação desse ureter são os mecanismos pela qual elas se resolvem. Geralmente, indicação para ele são pacientes que têm indicação de tratamento intervencionista, entendeu? E são refluxos, em geral, de baixo grau. Tem gente aí que faz, tem taxa de sucesso até para refluxo grau 5. Hoje, se você for ver, refluxo grau 1, 98% de sucesso. Opa, mas para que fazer um tratamento intervencionista num grau 1? Refluxo grau 2, 88% de sucesso. Refluxo grau 3, você tem 75% de sucesso. Um grau 4, 55%. E um grau 5, 38%. Ou seja, tem sucesso, tem taxa de sucesso, entendeu? E quem já viu fazer, vê que é um procedimento extremamente pouco invasivo. Dura aproximadamente 5 minutos o procedimento feito por cistoscopia, entendeu? Então, se eu tivesse um filho com refluxo com indicação de um tratamento intervencionista, eu daria a chance a ele de tentar primeiro um refluxo maior. Eu não faço grau 5, porque grau 5 para mim a doença não está só no ureter, no meato, na complexo uretero trigonal. No grau 5 eu já tenho uma dilatação maciça do ureter. Então eu já tenho um ureter extremamente dilatado e doente. Então, a técnica, basicamente, eu não sei se eu tenho, não tem não, não tem outro slide, eu tinha um vídeo para mostrar para vocês, mas não está nesse computador, o meu outro computador eu esqueci em Betim essa noite. Então, a técnica, basicamente, entrando por cistoscopia, agulha, eu prefiro agulha rígida, tem agulha flexível também, você, numa posição subureteral, injeta lentamente esse material inerte até haver a adequada coaptação deste meato. Existe uma outra técnica onde eu hidrodistendo este meato e injeto intraureteral. Essa é chamada de HIT, que é Hydrodistension Intraureteral, HIT. Então, eu hidrodistendo o meato e aplico nessa posição intrameatal a substância. Ela não dá para fazer com Vantris, porque o Vantris tem um potencial obstrutivo maior. Ela dá para fazer com Deflux e ela é reservada geralmente para refluxos de graus maiores. E o tratamento cirúrgico? O tratamento cirúrgico consiste, então, em ressecar aquele segmento distal ou simplesmente aumentar, né, o trajeto intramural desse ureter, criando um túnel submucoso 4 a 5 vezes, como eu falei no início da aula, o diâmetro da luz do ureter. Então, opa, se eu tenho um ureter muito dilatado, eu vou ter que fazer uma plastia nesse ureter, porque se eu mantiver um ureter igual um refluxo grau 5 dilatado, eu tenho que fazer 1 quilômetro de túnel para chegar a 4 a 5 vezes o trajeto, né? Então, eu geralmente, então se o ureter estiver muito dilatado, se o ureter estiver acima de 10 milímetros, 1 centímetro, geralmente eu tenho que fazer uma plastia sobre ele.
né? Usando material cirúrgico dilatado, mobilização delicada do ureter, tentar, se você tiver que fazer mobilização extravesical do ureter, lembrar que a vascularização do ureter entra pela sua do ureter pélvico, entra pela sua face lateral, né, e não pela face medial. Então, na mobilização de secar o ureter mais na sua face medial e preservar a lateral, que é onde entram os seus vasos, para evitar isquemia. Se eu for fazer uma plastia do ureter, tendo que ressecar parte deste ureter, então eu resseco a face medial deste ureter. Ao fazer o reimplante, sempre evitar angulação. Eu sempre, depois que eu preparo o ureter, eu olho a bexiga vazia, eu encho a bexiga para ver se a posição desse ureter vai ser a mais adequada. Hemostasia, evitando sutura sob tensão. E esse evitar em menores de 1 ano, no passado, quando eu comecei a fazer urologia pediátrica em 2009, a gente não fazia em crianças menores de 2 anos de idade, porque são momentos onde a bexiga, além de ser muito pequena, a confecção de um túnel é mais complicado, a criança menor de 2 anos de idade, ela tem uma micção muito disfuncional, ainda sob alta pressão, então isso gerava um índice de complicações maiores. Hoje em dia, a grande maioria dos urologistas pediátricos evitam em menores de 1 ano, embora a literatura permita a realização do tratamento cirúrgico em qualquer idade. Dentre as complicações do tratamento cirúrgico, a mais temida é a obstrução, por isquemia, por tração, angulação do ureter, por ter feito um trajeto muito longo desse ureter dentro da bexiga. E outra complicação possível são a persistência do refluxo. Só citando, eu não vou detalhar técnicas nem nada, mas a técnica de Cohen, né, o princípio dela é simplesmente alongar o trajeto intramural. Então, e ela é usada para refluxos bilaterais. O meato original está aqui, eu dissequei esse ureter e levei ele para o lado esquerdo. Sequei o meato ureteral do ureter esquerdo, levei ele para a direita. A grande vantagem dele é que eu faço um alongamento desse trajeto intramural do ureter sem ter que dissecar o ureter extravesical, faço uma cirurgia toda intravesical e eu estou reimplantando o ureter em cima da região do trígono, ou seja, uma região que tem uma musculatura mais bem desenvolvida. Eu vou ter um dano bem menor sobre o complexo uretero-trigonal, né? Agora, a desvantagem é para depois, né? Para o cirurgião pediátrico, depois dos 12 anos, dá alta para a gente. E nós continuamos com um adulto. Se o paciente tiver uma ureterolitíase na vida adulta aí, complicou, porque endoscopicamente esse ureter praticamente fica inacessível. O ureter direito vai para a esquerda, o ureter esquerdo vai para a direita. Então, essa é a grande desvantagem. Eu uso pouco essa técnica, apesar de saber que a taxa de sucesso dela para este momento do refluxo é muito boa. A mais usada, né, e por mim também a mais usada, é a Politano Lidbera. Você pode fazer ela toda intravesical, pode ter um componente extravesical também, onde você disseca todo esse ureter intravesical, você sai com ele, entra com ele numa posição mais alta do que ele entra normalmente e faz um trajeto intramural adequado, aumenta esse trajeto intramural. Você disseca ele, você entra com esse ureter numa posição mais alta do que ele estava entrando e logo você vai ter um trajeto intramural adequado. E você reimplanta ele exatamente você reimplanta ele na posição tópica. Entendeu? Então, você entra com ele mais alto e o meato vai ser colocado exatamente na posição tópica dele. A técnica extravesical de Elite Gregoire, principalmente se esse ureter não estiver muito dilatado, se você não tiver que fazer plastia, se você não tiver que mobilizar, é uma técnica rápida, com baixas taxas de complicação, onde você vai simplesmente fazer um túnel extravesical e aumentar o trajeto deste ureter
abraçando, aumentar esse trajeto intravesical do ureter, aumentar então o túnel submucoso, entendeu? O grande complicação, principalmente se você fizer bilateral, são riscos de disfunção miccional e até retenção urinária. Esses dados, eu já fiz várias vezes leite gregoire bilateral, nunca tive, conversando até com o Miguel, recente, lá da Unifesp, Ribeirão Preto, ele também faz. Então, isso é um dado mais teórico que na prática mesmo. Basicamente, se o ureter não precisar ser mobilizado, não precisar ser ressecado, não precisar receber uma ureteroplastia, para mim, leite gregoire, que é uma técnica totalmente extravesical, o paciente não tem que ficar de sonda mais que 24 horas, vai embora no dia seguinte. Para mim, se for cirúrgico, é a melhor opção. Se vocês tiverem curiosidade, tem vários vídeos no YouTube, muito bom, técnica de Cohen, né? Então, só para vocês gravarem o nome. Cohen, Politano Leadbetter e Leite gregoire, que são as que a gente mais usa. Existem outras também, Gray Anderson e outras também, mas muito pouco usadas e muito pouco aceitas na literatura. Certo? Alguém quer perguntar alguma coisa?